Olá pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, um dia muito especial. Começa o ano novo judaico, Shana Tová. Feliz Tá. ano novo para todos. Pois é, estamos aqui com o comendador Jânio de Freitas. Bom dia, querido Jânio. E aí, como vai você? Todos, olhem, de uma forma ou de outra, eu sou judeu e vocês dois são ligados ao judaísmo também. Então, Shana Tová para Anatová. todos. E aí, Jânio? Primeiro, aqui no Rio, já estamos em boa tarde. Segundo, parabéns a todos os judeus. A todos eu não diria, não, porque aos Netanyahu da vida aí, realmente não é a todos, mas aos bons judeus e os meus votos de que seu próximo ano seja cheio de paz, de calma, de fraternidade. E a Isso vocês mesmo. dois aí, repito, boa tarde que eu estendo aos nossos ouvintes e espectadores. Nós estamos transmitindo pelo YouTube da Rádio Metrópole, e pelo canal Bob Fernandes. Boa tarde, Bob. Xaná Tovar. Anatová, Mário, amigas e amigos, e ainda não é boa tarde, porque eu também ainda não almocei, seguindo o rito baiano. Isso. Pois é. Jânio de Freitas, vamos começar pelo seu artigo de hoje no Poder 360, sem precedente e interminável ao título Investigações sobre o governo e as práticas do governo Bolsonaro transcorrem em desembaraço perfeito. Diga aí, Jânio. Esse artigo pretendeu fazer uma repassagem um tanto diferente no que é a nossa relação, forçada relação com o saldo negativo, os saldos negativos deixados pelo governo Bolsonaro e, particularmente, pelo próprio Bolsonaro. E, a meu ver, esse saldo, esses efeitos vão perdurar por muito tempo e muitos deles são até imprevisíveis, não há como imaginar. Uma dessas imprevisibilidades eu já cito aí no artigo, que é, de repente, termos aí o presidente Lula assumindo em dezembro a presidência do grupo do G20, das 20 economias, maiores economias do mundo, com uma expectativa de criação de uma força de alternativa, né, dos países semidesenvolvidos, para ver se conseguem obter alguma noção de responsabilidade, de introduzir alguma noção de responsabilidade nos países chamados de potência, com sua dedicação permanente às confrontações como solução de problemas, e confrontações bélicas, inclusive. Isso é o artigo, essa é uma visão minha, pessoal, não sei o quanto vale, mas aí está exposta ao julgamento de vocês, leitores, eventuais ou não. E aí, Bob? Bem, eu queria começar pelo Supremo Tribunal.
Primeiro, voltando uma semaninha naquela decisão do Toffoli. Aquela decisão do Toffoli não é como os Moros e Dallagnóis venderam, anula tudo e um vale tudo. Ela diz respeito especificamente a acordos de leniência firmados pela Odebrecht, basicamente com aqueles dois sistemas eletrônicos, Drowsy e MyWebDay. O Toffoli referendou anulações que, na prática, já haviam sido feitas mais de 40 anulações desde o metade e fins do processo da Lava Jato. Só o Lewandowski fez dezenas de anulações. Então, aquilo ali é o seguinte: provas ilegais permitem que um condenado especificamente em determinado item recorra. Cada um deles mostra essa ligação e aquilo é tornado ilegal. Se o cara foi condenado por outros motivos, ele continua condenado. Aquilo é específico em relação a um tipo de acordo de leniência. Não o vale tudo que está se falando, que passou, que parece que é. Não é isso. E ao julgamento. Então vamos ao julgamento de ontem encerrado o segundo dia. O ministro Nunes Marques, que estava interpretando o papel dele mesmo, fingiu, em resumo, que não chegaram até a defecar dentro do Supremo Tribunal Federal, talvez até na cadeira onde ele hoje se senta, sabe-se lá exatamente onde foi. E no bate-boca entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, teve um clímax que chegou numa expressão: não bote palavras na minha boca, quando disse o Mendonça para o Moraes. Isso quando o ministro Moraes traduziu o que o Mendonça de Barros não, o André Mendonça, costeando o alambrado, como diria o Brizola, tentou inculpar o governo, sem dizer, mas dizendo, e o ministro Flávio Dino, pela responsabilidade do 8 de janeiro. Destaque também para Moraes, que, lendo as falas dos réus, não na escorreita linguagem exigida pelas togas, usou as definições mais populares de pênis e sêmen, com todas as letras, quando é gritado na arquibancada, nos botecos, etc. Não deu tempo nem para tirar as crianças da sala, porque ele leu ipsis literis, não sei se vocês acompanharam, né? Com todos os palavrões, etc. Foi uma cena novidadeira dentro do Supremo Tribunal. E Gilmar teve dois grandes momentos. Ele disse aquilo que muita gente não tem coragem de falar, que é responsabilizar as Forças Armadas por tudo que terminou naquela encenação golpista do 8 de janeiro. O Danilo tem essa fala aí no ponto, Danilo. Se você puder falar, acho que é uma fala importante, porque... Bota aí. E sei, como ministro André, que quem defende o Palácio do Planalto é o Exército. São as Forças Armadas. Há atrás, depois do asfalto ali, há atrás uma caserna para que eles ali fiquem. Quando ocorre esse episódio e a falta de defesa, a responsabilidade está nessas pessoas. Mas a responsabilidade é desse governo que tinha acabado de assumir. E aí eu vou a um outro ponto, sobre o qual quase não se fala no Brasil. E que precisamos falar e tirar consequências. Não se faz assentamento, nem protesto, seja lá o nome que quiser, em frente de quartéis. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Quartel não é lugar para fazer manifestação ou assentamento. Bem, esse foi um momento. Agora tem o Gilmar do outro momento, na hora que ele, em um determinado trecho, diz o seguinte, fazendo aquela pausa, porque ele sabe que vai sair no telejornal: onde nós erramos? Ele, mais do que ninguém, talvez mais do que os demais colegas ali, sabe onde que erraram. Erraram quando, nos ditos julgamentos dos ditos mensalões e Petrolão, usaram ou se omitiram diante de gambiarras jurídicas que acabaram levando ao que levou. Exemplo, até citado pelo Jânio na semana passada, o impedir o Lula que fosse ministro
depois daquela gravação ilegal da presidente Dilma na conversa com Lula. E um outro momento para encerrar esse julgamento de ontem, momentos assim de clímax, foi quando o Sebastião Coelho, desembargador e juiz, disse, apontando para os juízes: nesta bancada estão as pessoas mais odiadas deste país. Mais odiadas, certamente, pelo próprio Sebastião, que está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por suposta participação em atos golpistas. E o Danilo tem aliás, ele deixou os réus o réu ao léu, né? Porque ele usou parte do tempo para defender a si mesmo, que ele está sendo investigado. E o Danilo tem aí esse momento. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Rapaz, eu não tinha visto, não. E depois um outro ministro, um outro advogado vai pelo mesmo caminho ao defender um outro réu. Tem aí também, Rodrigo? Não, esse não tem, mas não deu tempo, porque a gente começou muito em cima da hora hoje. Vem cá, esse aí é um que cita Maquiavel como se fosse Saint-Exupéry, que Alexandre Moraes, patético. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. E essa história de arrombar, rapaz, o cara cita Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, e confunde, rapaz, com o Pequeno Príncipe, tá de lascar esse negócio. E aí, Jânio, o que é que você está achando desse julgamento? Rapaz, é muita coisa. Fiquei com a impressão de que houve uma trama, uma combinação de advogados de defesa para investirem em conjunto contra o Supremo Tribunal Federal, em particular, e o Judiciário em geral. Não sei, não consegui imaginar a razão pela qual isso aparentemente aconteceu, essa combinação se deu aparentemente. Mas fico cá pensando que uma possível razão é a falta de base, a falta de argumento para a defesa fazer defesa. Esses advogados ocuparam o seu tempo. Houve mais do que esses dois citados aí, mas ocuparam o seu tempo para defender-se e para ganhar tempo, para fazer espetáculo, para desviar a atenção do problema que estava em questão, que estava sendo julgado pelo STF. Se for isso, eu acho que foi ótimo eles terem feito, porque expuseram as suas clientelas à confissão indireta de sua culpa. Não há como defendê-los. Então, vamos recorrer a uma fantasia de conflito com o STF, de insultos, provocações aos ministros. E o pouco que ouviram foi merecido. Mas, a meu ver, só serviu mesmo na prática ali do tribunal para indispor ainda mais a justiça brasileira
e a criminalidade bolsonara. Também. Lembrando, Jânio, que tem também uma decisão, se eu não me engano, se eu não me engano, do ministro Salomão, de investigar país afora todos os juízes, funcionários, etc., do sistema que tenham participado ou instigado atos contrários à democracia, né? Talvez Uhum. passe por aí também, né? Nesse pacote todo aí. É provável, é provável. Enfim, há uma boa quantidade de razões para eles procurarem escapar do dever de defender os seus clientes, dever pelo qual muito provavelmente estão recebendo algumas boas boladas, e partirem para a provocação na tentativa de criar um caso novo com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Agora, interessante é que Alexandre de Moraes, em alguns momentos, pelo pouco que eu vi, ele diz assim, isso é fala preparada para as redes sociais. Vocês viram isso aí? É isso. Fala várias vezes. Falas instagramáveis, chamadas falas. Aquela frase, aquela parada do Gilmar que diz o seguinte: onde foi que nós erramos? Aquilo ali é uma fala instagramável. Essas chamadas redes sociais mudaram bastante essa forma de comunicação, não é? Porque aí começam a falar, você tem que, de repente, fazer uma frase inteligente ou uma frase bombástica, que aí a nossa imprensa, que está toda contaminada por essa coisa, que é a busca de cliques e etc., aí pega e transforma aquilo numa grande notícia vazia, vazia, vazia. Na realidade, se apertar, não sobra chongas. Mário, eu fico lembrando, sabe do quê, Mário? Quando eu fico vendo esses dias, falando com pessoas, vendo noticiário, tal, tal, eu fico imaginando a dificuldade das pessoas que conseguem se informar só de vez em quando, diante disso tudo que mistura tudo. Eu me lembro da minha tia, minha querida e saudosa tia Lígia, que uma vez estava muito preocupada, lendo o noticiário, droga, o Brasil, tal, tal, tal. Ela estava preocupada e me disse que estava preocupada com um parente jovem que, segundo ela, estava bebendo copos e copos de maconha, entendeu? Então eu fico vendo esse noticiário que mistura. Ah, por exemplo, o noticiário dessa semana tinha. Continuamos aqui? Sigamos, Né? sigamos. Sim, Tinha sigamos, né? manchetes, manchetes. Molfarrege, o macaco. E aí o Danilo tem uma imagem dessa notícia do Braga Neto, né? Molfarrege é o doleiro que estava metido naquele episódio da cocaína, 39 quilos de cocaína no avião da comitiva presidencial do Bolsonaro para Espanha. Ele agora surge em outro caso, numa fraude, compra sem licitação de 9.360 coletes à prova de balas, um negocinho de 40 milhões com sobrepreço de 4,6 milhões de reais. Compra intermediada pelo gabinete do então interventor no Rio de Janeiro, General Braga Neto, que assinou essa licitação sem concorrência. Depois de feito o negócio, foi desfeito o negócio, foi desfeito, não, foi estornado o pagamento, mas isso não anula nem o crime, nem a investigação do crime. Então, dentro dessa lógica instagramável, já temos até uma manchete para hoje, que é o general e o macaco. Márcio Forrarege é o macaco, então temos o general e o macaco. E aí E a minha poderíamos... expectativa, É? ou torcida até, é para que essa investigação que alcançou os coletes de proteção aos policiais, essa investigação se estenda à compra de uma frota
imensa de automóveis para as polícias do Rio. Na época, isso não motivou noticiário denunciante ou alertante, mas deixou rastros que são altamente suspeitos. E não custa nada verificar até onde vão os fundamentos dessa suspeita, vão ou não, mas investigar isso aí é indispensável. Só de compras federais ali foram uma coisa de 1,5 bilhão aproximadamente, sem contar os gastos locais. Não por acaso temos, e a gente já tratou disso há alguns meses aqui, temos 14 militares no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, junto à presidência, junto à inteligência, junto ao setor de compras, etc, etc, etc. Então esse é um assunto, sim, a ser verificado com lupa. Demorou, mas Não, chegou. mas se fala, inclusive, em compras de alimentação, requintada, camarão, não sei mais o que. A impressão que eu tenho é de que, como foi feita essa tal intervenção, se colocou uma quantidade grande de dinheiro ali e pronto, estabeleceu-se uma farra fantástica, né? Estado de emergência, você não precisa fazer concorrência de nada, vai empurrando, empurrando. Essa compra de automóveis que Jânio falou, é uma coisa escandalosa, é muito dinheiro mesmo. Agora, eu fiquei preocupado, foi que o grande Valdemar da Costa Neto disse que tantas investigações com Bolsonaro, em cima de Bolsonaro, pode dar uma rebordosa e isso voltar como uma arma contra os investigadores, inclusive contra Lula. E aí, como é que é isso aí? Esse Valdemar realmente é uma pessoa que merece essa atenção? Essa A pergunta pergunta é de uma maldade. é a chamada pergunta que já contém a resposta. Eu nem vou falar, porque eu não me sinto bem falando Olha, Mário, sobre sabe o que a gente podia fazer? Valdemar Numa hora Costa dessa, a gente Neto. podia fazer uma variável e ir ao México, onde dentro do parlamento, essa semana, foram exibidos dois supostos extraterrestres que teriam chegado à Terra há 1.000 anos. Eu acho que tem essa foto aí também, que eu achei um dos grandes momentos da semana, foi os ETs dentro do parlamento mexicano. Acho que o Danilo tem a impressão que ele tem essa foto aí, grande, grande sucesso da semana. Aí, ó, grande sucesso da Rapaz, na realidade, isso aí foi feito por Spielberg. Era resto do filme dele, rapaz, o ET, e vocês estão de sacanagem com o parlamento mexicano. Isso é crueldade. Mas é muito divertido, né? Às vezes a coisa fica divertida, né? Eu acho que esse julgamento do Supremo, o que tem ali de. O fingimento, o faz de conta, é uma coisa impressionante. Por isso que eu achei importante aquele momento do Gilmar, porque ele falou aquele negócio que não é para falar, né? Tipo, mas vem cá, nós vamos fazer de conta que os Mas olha militares. aí, a cara do ET, rapaz, isso é do filme de Spielberg. Você está de É, sacanagem, Bob. não, Não. o cara disse que tem mais 20 porque eles foram encontrados no Peru. Pode ser, né? Quem sabe? Pois é. E assim a nave vai indo, né? Pela nave vá. Tem um Federico outro assunto, Fellini. tem um outro assunto também que eu achei, uma imagem da semana, do fim da semana passada, que eu achei também muito significativa, que é sobre o Ricardo Salles, imagine só, ministro do Meio Ambiente. O cara que disse naquela reunião ministerial que era para passar boiada, que com frases e gestos atiçou ataque às terras indígenas, à Amazônia, que durante o período dele, a cada ano, tinha despejadas na Amazônia 150 toneladas de mercúrio. Acho que a quantidade de madeira, ele é réu
por participação em contrabando internacional de madeira, salvo engano, 241 ou 243 mil metros quadrados cúbicos de madeira, que enfileirada em 13 mil caminhões dá distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Pois esse cidadão, na semana passada, no fim da semana passada, foi flagrado comprando produtos orgânicos no supermercado, e o Danilo tem aí também. E aí, deputado Salles, tudo bem? Passou a boiada, agora veio comprar orgânico? Comprar orgânico? Legal, legal. O cara come orgânico, mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo. Rapaz, isso é só agindo mesmo, né? No rabo do povo é legal. Rapaz, essa é uma figura, rapaz, das piores figuras que tem aí, né, meu? Se fazia de moderno trocando a cor dos aros dos óculos, a cada dia. Isso, exato. É bonitinho, mas ordinário. Ele era o próprio bonitinho, Rodriguiano. mas ordinário. Rodriguiano. Só que ia ser bonitinho, mas ordinário, ou o nome dele não é Otto Ara Rezende. Olha aí, a gracinha, olha. É uma graça. E aí, amigos? Vamos falar de cinema? Acho bom. Boa. Até agora nós estamos fazendo programa humorístico, né? É isso, é isso, é isso. Mas olha, eu vi um grande filme, mais um grande filme do Kleber Mendonça, na sequência da série Som ao Redor e Aquários. É um filme documentário autobiográfico, digamos assim, não no sentido pessoal, mas cinematográfico, Retratos Fantasmas, que já está escolhido para disputar o Oscar no ano que vem pelo Brasil, mas não por esse motivo que eu estou falando desse filme, né? Ao mesmo tempo, é uma homenagem, é um alerta e é um lamento, um assunto que diz respeito a todos nós. Ele homenageia, alerta e lamenta falando do seu Recife, como já falou nos dois filmes que eu falei, Som ao Redor e Aquários, mas na verdade ele está falando ali do Brasil todo, do país inteiro, né? Ele foca na história de cinemas do Recife e como esses cinemas estão cedendo lugar, além de cinemas, prédios vários, estão cedendo lugar a prédios, construções, como as da beira da praia, na Boa Viagem, por exemplo, que o sol, em alguns momentos, às 2 horas da tarde, ele acaba, para quem está na praia. Tem Moura do B lá também, como tem em Salvador. Ele está falando ali do Brasil todo, numa coisa que está acontecendo no Brasil todo, que está acontecendo em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é esse estupro imobiliário das cidades. Em São Paulo está uma barbaridade, na Bahia também está uma barbaridade. Eu acho que a gente tem falado disso aqui, Mário, ao longo desses meses, e eu estou vendo as pessoas começando a se movimentar. Você pode dizer mais do que eu explicar isso aí em relação à Praia do Buracão, a Estela Maris, do que está acontecendo aí. Aquela torre de 54 andares, que eu não sei se vai continuar acontecendo ou não. Em Porto Alegre, tem uma empresa, Melnick, que eu tive lá há pouco tempo, estão falando da melniquização da cidade. Torres, prédios, torres no Bonfim, nos bairros centrais, o tempo todo, em todos os lugares. Eu pergunto o seguinte: onde está o tal IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional? Para que serve o Ministério das Cidades? Eles não estão sabendo o que está acontecendo nas cidades e não estão sabendo o custo que isso vai ter na hora que nós estamos na contramão do mundo. A gente não está vendo o que está acontecendo na Líbia, o que está acontecendo em Porto Alegre, a enchente que matou mais de 50 pessoas, contando os desaparecidos, mais de 11 mil pessoas. Não estão vendo o que está esquentando, não estão assistindo nada. Não sabem que isso é na contramão. É isso. E ainda li uma entrevista assustadora, Mário, eu não sei se você conhece o personagem, a entrevista já tem 6 anos. Ele foi secretário de Desenvolvimento Urbano, aí, acho que é a SUCOM, né, que é o nome disso, não é isso? E depois foi também um dos autores do PDDU, chama-se Silvio Pinheiro. Depois ele foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, o FNDE. E olha a frase dele, aspas: quando alteramos o horário do sombreamento, portanto, o cidadão tem uma linha direta com Deus, ele altera o horário da sombra na praia.
As pessoas mais preparadas do país participaram desse processo. Que pessoas? Ninguém, ele disse, questionou os estudos e aqueles que questionaram, ou seja, além do mais, atropela a língua e a lógica. Ninguém participou, ninguém questionou, mas os que questionaram nunca fizeram um estudo sobre isso. Isso é aritmética. Quer dizer, o Esse cidadão. estudo, esse estudo é completamente fajuto, isso é uma embromação imensa, por uma razão simples. O Sol faz um movimento. Aqui no Rio, por exemplo, ele faz um movimento assim, né? Do sudeste para o oeste, onde ele vai se pôr. A sombra, portanto, na praia, varia. Ela vem fazendo isso, assim, né? Bom, com o sol por aqui. A única solução é cortar a altitude, a altura desses prédios, reduzir o gabarito para que em qualquer ponto da passagem do sol não haja sombreamento nas praias, nas ruas, nas avenidas e tal. Os prédios não sejam um obstáculo a que a população na praia ou na atividade urbana usufrua do sol, para nem falar da paisagem. Não só no Rio, mas em qualquer cidade do Brasil e do mundo. O sol não vai mudar a sua movimentação para que as imobiliárias possam ganhar mais. Mas quem é que vai levar a sério essa questão, sabendo, nós outros como sabemos, que as negociações em torno de gabaritos, de ocupações espaciais, urbanas, se fazem daquela velha maneira brasileira, que resulta nos centros das cidades que nós temos hoje, que são aquelas espinhas, aqueles brutais, terríveis, uma terrível atmosfera que ataca inevitavelmente os habitantes em geral. Não se vê comentários sobre isso. O que se vê é uma camada enorme quando se vai chegando a São Paulo, por exemplo, ou a outras cidades, uma camada enorme. Aliás, são camadas cuja cor vai mudando de contaminação do espaço, contaminação do ar, que é respirado pela população, e nada é feito para enfrentar de fato esse problema. Em São Paulo, agora, o novo plano diretor, projeta uma maior densidade populacional no centro de São Paulo. É inacreditável que se pense nisso. É inacreditável. O custo disso é para a população inteira. Quando você substitui uma casa onde moram 8 pessoas, digamos, por um prédio de 20 andares, 25 andares, com 4 apartamentos em cada andar, são 100 residências em lugar de uma que tinha 8. Toda a infraestrutura para que isso possa acontecer é paga pelo total da população, cuja maioria é pobre. Isso. É fantástico. Exatamente. É um mecanismo exatamente. de usurpação incrível. Incrível. É o mesmo faz de conta, Jânio.
Esse cidadão citado, o Silvio Pinheiro, ele é um dos autores do chamado PDDU. Esse PDDU, que é o Plano Diretor de Salvador, que vai mudando a cada época, vai mudando de nome, ele é modificado o tempo todo, inventam gambiarras aqui, inventam gambiarra. Ele diz que isso é aritmética, isso é cinismo e é hipocrisia, porque todos nós sabemos e todos sabem como são eleitas parte das bancadas da Câmara e dos executivos. Pois é, Bob. É o Eu tritor. queria. Isso aí, exatamente. Olha, deixa eu dar um depoimento aqui, que é o seguinte. É, a Câmara é eleita por aqueles empresários que têm dinheiro, que ganham dinheiro com esse tipo de coisa, para que seja aprovado o PDDU e etc. Nesse caso, o PDDU, por exemplo, que você se refere, que inclusive foi motivo de grandes escândalos quando o prefeito era João Henrique de Barradas Carneiro, um verdadeiro assassino da cidade de Salvador. As emendas não foi nem o que saiu originalmente da prefeitura, mas as emendas colocadas que varavam madrugadas, e na madrugada todo mundo já cansado, ou todo mundo já anestesiado, ia permitindo mais uma, mais uma, mais uma. O escândalo foi tão grande que a justiça barrou esse PDDU e ficou em suspenso. Na ocasião, a Odebrecht, por exemplo, comprou grandes terrenos, inclusive na Praia do Buracão, mas do outro lado, não esse, que está aí sobre discussão e a população se revoltando, mas comprou, e aí, como foi suspenso pela justiça, não pôde fazer nada. Em seguida, veio o Covid, veio a recessão, parou tudo. Agora estão começando a voltar. A Odebrecht ainda não se manifestou, mas já já vai querer. Mas a visão dos prefeitos hoje é a seguinte: o prefeito, o poder dele é ligado a um poder financeiro. Né? E quais são as fontes? O transporte coletivo não é mais porque está falido. Então, são as obras e, sobretudo, a construção, essas liberações. Então, essas secretarias SEDUR e o lixo já, sim, também. O lixo já tem uma cota fixa, deve ser, porque no caso de Salvador teve uma concorrência, e a concorrência fez uma permissão de vários anos, mas deve ter lá a sua participação, né? Mas a área de construção, rapaz, isso virou, no caso de Salvador, virou o maior absurdo. E a ótica do prefeito, por exemplo, Bruno Reis conversou comigo e disse: olha, veja bem, o grande imposto que a prefeitura tem para receber é imposto sobre serviços, que vai ser agora com essa reforma, vai ser englobado com outro, etc. O imposto predial, isso que Jânio falou, é certíssimo. Ele disse: bom, no lugar que tem uma casa, vai ter um contribuinte do IPTU, vão ter 30, 60 contribuintes. Então, essa é a lógica. E a lógica disso, a concessão dessas licenças, é claro que a gente não pode chegar e dizer tá, não é? Mas a gente sabe que isso tudo é o que dá o embasamento, a força. Por que essa disputa tão grande em torno de prefeituras como de Salvador, Camaçari, Vitória da Conquista, Feira de Santana, que são cidades maiores? E tem uma disputa de ordem política, claro, mas tem uma disputa de ordem, vamos dizer assim, territorial, não é? Porque dali emana o poder financeiro que é fundamental para sustentar grupos políticos. Agora, eu vejo com tristeza, você falou, Bob, que teve um movimento lá em Stella Maris, no Buracão, mas é pouco, é incipiente, não incomoda os senhores que estão no poder. O Ministério Público é quem deveria dizer: vamos sentar para ver isso, não vê nada. Então pronto, vai continuar sendo assim, vai ter uma manifestação aqui, outra colar, e a esculhambação vai continuar, a verticalização. Ali em Ondina, onde era Salvador Praia Hotel, Moura do aquilo ali é uma barreira contra a ventilação.
a praia, sombreada, tudo. E sempre tem essa coisa. Aí, no caso do buracão, o pessoal da prefeitura, nós estamos fazendo estudo para ver se tem sombreamento ou não. Porra, você acha que não vai dar licença? Ah, tá. Mas é isso. Agora, só que urbano quer dizer relativo ou pertencente à cidade, e urbanidade é cortesia, aprazível, isso aí é tudo o oposto. E na contramão de tudo que o mundo está procurando fazer, ou anunciando que pretenderá fazer. A conta chegará. Não, e Jânio falou uma coisa importante aí. O preço dessa infraestrutura toda é pago pela população mais pobre e lenhada da cidade. Não é, Jânio? É claro, porque é preciso você substituir uma casa com 8 habitantes por um prédio que tem 100 apartamentos, ainda que cada apartamento tenha só 2 habitantes, serão 200 pessoas em lugar de 8. E, na verdade, a gente sabe que não serão só 2 no prédio inteiro. Agora, a água, que terá que ser o fornecimento de água que terá que ser multiplicado, fornecimento de gás, fornecimento de energia elétrica, tudo isso vai custar um investimento público. Vai ser feito preparado pelas prefeituras. E quem paga é o total da população, repito, cuja maioria é pobre, em Isso. qualquer capital. E quando fazem, por exemplo, lá na Paralela, Mário, aquele Lepar, que são 60 prédios, aquilo tudo, quem faz a infraestrutura, alarga as pistas, etc., tudo aquilo é investimento público. Então é fácil ser assim. Quando você vai fazer aquela mansão dos cardeais, por coincidência, pouco antes o Campo Grande é arrumado, é revitalizado. E Ondina foi todo O Moura, revitalizado por causa do prédio da Moura de B. 2 anos. São prédios, inclusive, que há denúncias que os que compraram não vão conseguir registrar no cartório, porque tem uma pendência com os antigos proprietários, que era o grupo dono do Salvador para Hotel, pernambucanos iguais ao da Moura de B, aliás, parentes da mesma família. Eu fico. Por isso que eu vejo que essa questão não é mais só uma questão das cidades. Tem o Instituto do Patrimônio Histórico e tem o Ministério das Cidades. Quer dizer, isso tem que ser tratado no outro nível, que é no país inteiro. A gente tocou nesse assunto aqui, mas para um exemplo mais claro do que tudo nós estamos falando. E aí eu não sei se acho que é até o Estado, né, a Prefeitura. O Palácio do Rio Branco, em frente àquela prefeitura ali e a Câmara dos Vereadores, é o primeiro local de poder no Brasil. É onde Tomé de Sim. Souza foi vendido para um hotel chamado Rosewood, que por acaso quer dizer Jacarandá em extinção, por ironia. Quer dizer, a sede primeira do poder no Brasil vai ser um hotel, porque não tiveram a capacidade de fazer nada ali. Não tem como pegar uma grana no BID, no Banco Mundial, para fazer qualquer coisa que seja ali. É a coisa que. E aí vai indo. Mas isso é no país inteiro. Então, acho que é uma questão que tem que ser tratada também pelo Ministério do senhor Barbalho, Ministério das Cidades. Ou então, tem uma rua aqui, a Frei Caneca, onde tem um shopping, Mário, sabe onde é ali? É uma ruela. Sim. É uma ruela, tem torres e mais tem meia dúzia a mais sendo construída. É impossível aquilo ali, com aquela quantidade de carros. Aquilo ali é um delírio. Pergunte quanto custou aquilo ali. Como é que foi liberado aqui? Como é que foi liberado aquilo? É uma barbaridade. O que Gênio falou aí do prefeito de São Paulo, rapaz, que está buscando a reeleição, até interessante, Jânio, é que ele buscou o apoio de Bolsonaro, depois ele viu que era uma forma dele se enterrar de vez e agora está se afastando dele. Rapaz, esse cara mudou o PDDU de São Paulo, rapaz, de uma forma escandalosa. E em todo lugar. Agora, tem depois aqui, ainda tem um tempo aqui, além disso, vamos falar um pouco sobre violência. Rapaz, hoje, em Salvador, mataram um policial federal. Em Valéria, Um né? confronto, pois é, com
numa operação contra traficantes, contra o crime organizado, que baixou de vez em Salvador, né? Valéria é uma periferia lá na entrada da cidade, perto da BR, não é isso? Era a saída de Salvador. Quando eu saía com meu pai, ele ia caçar, a gente passava, tinha um posto ali que você parava e tinha que se identificar. Eu me lembro perfeitamente disso. Aí meu pai chegava lá, parava o carro e dizia Jorge Quertes. Aí o cara, sei lá, eu me lembro disso, dizia assim: Ah, é aquele dono da Rádio América, a casa dos rádios maravilhosos. Eu dava muita risada. Era a saída de Salvador, sim. Hoje é periferia da cidade. A propósito, você está me lembrando de uma coisa, eu não sei se mudou, mas Mário e Jane, olha que coisa absolutamente significativa. Até dias atrás ou meses atrás, não existia nenhuma forma de você sair de Salvador sem você, por algum motivo, pagar um pedágio. Qualquer da cidade, ou você saía pelo mar e pagava, porque você pagava o barco e tal, ou você saía, por qualquer dos lugares que você saía, você tinha que pagar um pedágio. Estou errado ou mudou? Não, tá certo, Isso diz tá muito certo. sobre urbanidade e o urbano. Quer dizer, como é que você não pode, você está prisioneiro, você não pode sair senão, sem pagar alguma coisa. Imagine o lascado, como é que faz. Pagava o quê? Eu Um sei. pedágio da estrada aí? Pedágio. Todas as Pedaço da saídas eram estrada. pedagiadas. Todas. Você é prisioneiro numa cidade. Tudo pedagiado. Você não sai ou a pé, ou então, no caso de Itaparica, tem gente que consegue ir a nado, né? Como aquela nossa Marcela, tal, 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 né? Pois é. Mas, Mário, e o que que você tem para contar para a gente de onde você está? O que está Eu acontecendo bom? estou aqui, rapaz, ó, é uma pena que não dá para mostrar para você. Estou com uma vista belíssima aqui do Central Park. Não, rapaz, é bom vir aqui ver minha filha, Duda e Mariana, que moram aqui nessa região. E aproveitar para fazer umas revisões aqui de idoso, né? E E aí é a coisa está tranquilo quente. aqui. E aí a coisa está quente também, né? Tá, sim. Donald Trump, rapaz, continua arrastando multidões, por incrível que pareça. Já me pediram para ver como é que ele consegue aquela cor de bronzeamento e aquele cabelo dele. Até tá, como eu estou muito careca, estava pensando até em descobrir aqui para ver se eu voltava. É, sacanagem. E o presidente da Câmara aqui pediu o impeachment de Joe Biden. Agora, ele mesmo, o presidente, sabe que isso não vai para lugar nenhum, mas já a imprensa toda. É a Eu mesma fico coisa. cansado disso. É a mesma coisa. É, e É a ele, mesma coisa. enquanto isso, aproveita essa discussão para encobrir o fato de que está autorizando, já autorizou a transferência, a remessa para a Ucrânia de armas que usam urânio. Balas radioativas, né? Olha, é só esperar um pouco, porque daqui a pouco virá a ideia de usar as armas atômicas chamadas estratégicas, que supostamente se limitam a uma área previamente estabelecida. Na verdade, os testes dessas bombas sempre mostraram a impossibilidade de prever a extensão do desastre que elas causam. Mandar, seja o que for, de armamentos cada vez mais mortíferos, cada vez mais desumanos, não é uma coisa que deva ser feita por um candidato à reeleição. E se feita, ele deve ser derrotado, porque isso realmente é uma desumanidade, um absurdo, um crime contra a humanidade. Não por acaso, os Estados Unidos não são signatários do Tribunal Penal Internacional, que prevê que autorizações desse tipo constituem crime contra a humanidade e o autor, obviamente, é criminoso e deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional.
Os Estados Unidos não assinaram, os russos não assinaram, A os China, chineses, por outros motivos, não assinaram, os latino-americanos, todos assinaram. Nós não temos arma atômica. e são as chamadas balas radioativas, não é isso, Jânio? É, exatamente. Isso de alguma forma entra naquele seu raciocínio no início do programa sobre a reconfiguração geopolítica que pode se dar a partir do. Já está se dando, né, nos primórdios e pode se dar no fim do ano com o presidente Lula na presidência do G20, né? É, E é uma corrida contra o tempo, né, Jane? Porque você que gosta de história, que acompanha a guerra, tal, 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 lê, eu sei que você lê muito sobre isso, né? Eu nunca vi na história da humanidade essa quantidade de conflitos pipocando em todos os lugares, sem que isso acabe, de alguma forma, no que você está dizendo, em uma bomba suja, chamada bomba suja, né? Uma bomba de baixa potência. é, Nunca vi, não vejo como isso não acabar em algo muito grave daqui a pouco, se não houver um contrafluxo. é. E a propósito de urânio, convém lembrar o seguinte: há pouco tempo eu me referi até a título de uma cobrança, me referi num dos artigos que escrevi para o Poder 360, ao desaparecimento de 17 ampolas de urânio na, na indústria, na fábrica de Resende. E até hoje não há nenhuma explicação para esse desaparecimento. Eram 19 e sumiram as ampolas, que são potencialmente, pelo menos potencialmente, uma ameaça brutal. E nada, nenhuma informação, a população não tem noção do que aconteceu. Essa notícia foi originalmente divulgada pela jornalista Tânia Malheiros, dublê de cantora, muito boa nas duas coisas, e ela já agora trouxe um acréscimo que é a paralisação outra vez da usina 3, Angra 3, por decisão judicial. Isso vem se arrastando, nem sei há quanto tempo, sem perspectiva de solução. Então, gastam fortunas e aí para. E por que motivo? Vai lá saber os reais motivos. Essa usina de Angra 3, quer dizer, primeiro a Angra 1 foi tecnologia da Westinghouse americana. Depois, no governo de Ernesto Geisel, Geisel fez um acordo com os alemães, inclusive eu era diretor da Eletrobras na época, até cheguei a viajar uma vez para Frankfurt. Eu me lembro de um salão imenso, mais de 50 bancos assinando o acordo para viabilizar o acordo nuclear de construção de 6 unidades de energia atômica com a tecnologia alemã. Foi construída Angra 2, depois Angra 3, fica nesse negócio, vai e não vai. Na realidade, você sabe que tudo era a visão do governo militar de preparar o Brasil para ter energia atômica, não somente como energia consumo da gente, mas também ter a possibilidade de ter a bomba atômica, né? Ter artefatos nucleares. E sempre aquela ideia de que era para defender da Argentina, porque a Argentina estava na frente desde Perón. Perón pegava os cientistas que saíram fugindo da Alemanha, os nazistas,
abrigou todo mundo lá, afinal, não foi para lugar nenhum. Mas isso foi um acordo que levou bilhões de reais do Brasil, bilhões de dólares do Brasil consumidos nessa maluquice. Né? E fica nisso, e a gente sabe, há pouco tempo na Lava Jato teve até um almirante que foi preso aí, Otton, né? envolvido, Almirante né? Otton. Exatamente nessa coisa. Pois é, rapaz, isso aí é uma das coisas mais cavernosas do Brasil, rapaz. Veja só, desde o governo de Geisel até agora, rapaz, isso Mário, vai e volta. e se não me Hum. engano, em relação a esse acordo, a Der Spiegel fez uma matéria à época, uma denúncia grande sobre corrupção, grande corrupção, tal, 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 governo militar, e aquilo foi enterrado. Claro, 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 eu me lembro perfeitamente disso. Rapaz, eram quantias assim, inacreditáveis, rapaz. Inacreditáveis. E um Bom, desafio total, porque eram três ramos voltados para projetos iguais. Havia o projeto da Marinha, o projeto do Exército, o projeto da Aeronáutica. A Aeronáutica com projetos de bomba nuclear. Pô, que sentido isso tem, se não loucura e interesse financeiro, né, de correntes internas dessas corporações? Não tem cabimento nenhum, né? pois é. Pois é, mas nós chegamos ao final desse programa, mais uma sexta-feira gloriosa. Bob, vamos homenagear o nosso comendador, mas nosso programa agora está no nível, além da toda a competência, da experiência, do fantástico trabalho dele em prol da democracia do Brasil, nós temos, afinal de contas, por decreto presidencial, nomeado o nosso companheiro aqui, grande, queridíssimo amigo, comendador. Ei, Bob, o que é que você acha? Ah, Estamos, não estamos bem? sabia, Eu vou botar no meu cartão de visita. não sabia dessa, Amigo. não sabia dessa novidade, não. Não? O, Não. o, a Vamos, assinatura, a vamos assinatura redobrar. digital, Ô, Jânio, vamos redobrar a reverência a você. Você já merecia por todos os títulos. Agora, eu só vou lhe chamar de comendador. Nos negócios de Jânio, essa intimidade excessiva, tem que ter respeito no nosso ambiente aqui, viu, Bob? Claro, claro. Eu tenho uma comenda, bom, mas é 2 de julho, não cheguei lá em cima. deixa eu fazer um esclarecimento aí. A assinatura presidencial a que o Mário se referiu, Bob, não é a do presidente Lula, é a do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Sim. É presidente da República igual. É porque Lula estava viajando. Falar Por nisso, ele está indo proposta, agora é, por de Flávio proposta Dino. do Ministério da Justiça. Sim. E a outra Sim. é do Tribunal de Contas da União. Aí, você quer mais do que isso, rapaz? Olha, respeito, viu, Bob? Claro, claro. Me despeço com um abraço para o comendador, Shana Tová também, para você, para ele, para todos nós. Paz para Nós que temos todos. ligações. Nós três que temos ligações com o judaísmo, Xaná Tovar, Jânio, comendador, meu queridíssimo amigo, um abração para você, viu? Muito Muito obrigado a obrigado. vocês. Para vocês, um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Rapaz. Grande comendador Jânio de Freitas, sem acento. Tchau, pessoal.